Olá pessoal, vamos dar continuidade ao curso de Planejamento de Experimentos. Estamos vendo a parte de metodologia de superfície de respostas. Então vamos ver agora um experimento envolvendo 3 fatores e 2 respostas. Então a metodologia de superfície de resposta pode ser aplicada a qualquer número de fatores, assim como pode modelar várias respostas ao mesmo tempo. E esse principal fator, que é modelar várias respostas ao mesmo tempo, que nós vamos ver agora uma forma de fazer isso. Então essa é uma característica importante, porque muitas vezes um produto ou processo tem que satisfazer mais que um critério, como, digamos, apresentar o máximo rendimento com o mínimo de impureza ou ter o custo mínimo, porém mantendo alguns parâmetros de qualidade. Então isso é muito comum, observar mais do que uma resposta em Y. Então vamos ver como que nós podemos proceder nesse tipo de planejamento. Então temos um exemplo aqui de Zop, no Instituto de Química da Unicamp, realizou uma série de experimentos de síntese de polipirrol numa matriz de borracha de EPDM, sob orientação do professor Marco Aurélio de Paoli e o professor Felisberti. Seu objetivo era conseguir um produto que tivesse ao mesmo tempo propriedades elétricas semelhantes ao do polipirrol e propriedades mecânicas parecidas com as da borracha de EPDM. Os fatores escolhidos para o estudo foram o tempo de reação, então tem meus fatores, meus valores de X, um modelo que nós já estamos trabalhando. Então é o tempo de reação, concentração do agente oxidante e a granulometria das partículas do oxidante. O pesquisador que não tinha instrução formal em técnicas de planejamento de experimento decidiu realizar 27 ensaios em quadruplicata. Então, 27 vezes 4 vai dar um total de 108 ensaios, seguindo o planejamento fatorial 3 à terceira. Então, esse planejamento 3 à terceira, ele pegou 3 níveis de cada um desses fatores. Então, o tempo em 3 níveis, a concentração em 3 níveis e a granulometria das partículas em 3 níveis. Então, eu tenho 3 ao cubo, um total de 27 ensaios. Então, para cada ensaio foram registrados o rendimento da reação. Então, aqui eu já tenho uma resposta, o rendimento, e o valor de várias propriedades mecânicas do produto final, dentre elas o modo de Young. Então, esse modo de Young é uma outra resposta que nós vamos trabalhar aqui. Então, foi feito esse planejamento 3 à terceira, e aqui nós temos os níveis. Então, o nível inferior, o ponto central e o nível superior. Então, o tempo de reação em 8, 16 e 24 horas, concentração de oxidante em 10, 30 e 50 e a granulometria aqui em faixas. Então, essa granulometria maior do que 150, entre 100 e 150 e entre 60 e 100, nós temos faixa de granulometria. Aqui está a matriz, então essa aqui é os valores de T, C e P para compor a matriz de contraste. E aqui o valor médio de rendimento e o valor de desvio padrão. Então esse desvio padrão foi calculado, né, cada um desses desvios padrão foram calculados com base nas 4 replicatas, ou seja, eles têm então 3 graus de liberdade. Aqui para o rendimento, os valores para o rendimento e os valores para o modo de Young. E a questão então é qual o melhor modelo para descrever esses resultados? Então nós podemos abordar 2 modelos. O modelo linear, nós podemos fazer o modelo linear, nós temos 4 coeficientes, o coeficiente linear B0 mais um coeficiente para cada um dos fatores de entrada, que é o tempo de reação, a concentração do oxidante e a granulometria. Ou podemos utilizar o modelo quadrático. O modelo quadrático eu vou ter um total de 10 coeficientes. Então, tem o B0, o B1. Então, esses coeficientes aqui é o mesmo do modelo linear. Agora, eu vou ter mais 3 coeficientes de cada um dos fatores elevado ao quadrado e mais 3 coeficientes devido às interações de segunda ordem de cada um dos fatores. Então, observe, como nós temos 27 ensaios diferentes, então nós
podemos estimar até 27 parâmetros. Então, esse modelo com 10 parâmetros, como é muito menor que 27, então me sobra graus de liberdade aqui para construir esse modelo e obter uma estimativa até com um bom número de graus de liberdade. Então, aqui foi ajustados dois modelos. Aqui eu tenho um modelo linear. Então, essa aqui é a resposta do modelo linear, o ajuste para o modo de Young do modelo linear. E se eu falo estas respostas aqui para essa matriz de contraste, aqui só adicionando a matriz para um vetor unitário para compor a matriz de contraste. Então, nós temos o modelo linear e aqui o modelo quadrático. Então, temos aqui os dois modelos e embaixo o valor do erro padrão calculado para cada um destes coeficientes. A forma que isso foi feito foi o mesmo que nós já vimos nesse curso. Então, o ANOVA para o modelo linear. Então, nós temos a soma quadrática de regressão, temos 3 graus de liberdade, porque o modelo tem 4 parâmetros, então 4 menos 1, 3 graus de liberdade, a média quadrática de 12,45. O resíduo, então nós temos 108 amostras menos 4 parâmetros, então 104 graus de liberdade, o valor do resíduo é 0,088. Então, dividindo a média quadrática de regressão pela média quadrática residual, sugere um valor de 141,48. Essa é a minha estatística F. Fazendo um comparativo com a tabela de F de Fischer-Nedencore, com 95% de confiança ou 5% de significância, 3 graus de liberdade em 1 e 104 graus de liberdade em 2, temos um valor de 2,69. Então, como o valor da estatística F calculado é muito superior que o valor F tabelado, que deu 2,69, então o meu modelo ele é significante, a minha regressão é significante. Para a falta de ajuste, então lá nós temos 27 diferentes níveis, menos 4 coeficientes no modelo, então temos 23 graus de liberdade, isso gera um valor de média quadrada de 0,29, e para erro puro, temos um total de, foram 108 pontos, menos 27 níveis, tem um total de 81 graus de liberdade. Isso gera um valor de 0,023 para o valor de média quadrada de erro puro. Então, dividindo a média quadrada de falta de ajuste, 0,29, dividido pelo valor de 0,023, que é a média quadrada do erro puro, então isso gera um valor para a estatística F de 12,61. Comparando com a tabela de Fischer-Nedencore, então temos um valor também com 95% de confiança, 23 graus de liberdade para Ni1 e 81 graus de liberdade para Ni2. Então, nós temos um valor tabelado de 1,66. Então, observe que o valor calculado para a falta de ajuste é bem superior ao valor tabelado. Então, este modelo ajustado, ele possui indícios de falta de ajuste. Então, esse modelo possui falta de ajuste. Mesmo que a variância explicada no modelo é igual a 98,12% e a variância máxima explicada de 98,64%. Ou seja, mesmo que a variância explicada é próxima da máxima, mas o modelo ainda possui falta de ajuste. Agora vamos avaliar o modelo quadrático. Então, para o modelo quadrático, os procedimentos aqui são o mesmo. O valor de variância máxima explicada é o mesmo, 98,64, e a variância explicada deu 98,12. O valor de F calculado aqui deu 171,43, contra o valor de F tabelado. Isso altera aqui agora, já que o meu modelo eu tenho 10 parâmetros, então a estatística F aqui ela é alterada. Então eu tenho Ni1 igual a 9 e Ni2 igual a 98. Isso me gera um valor F tabelado de 1,98, que é muito menor do que o valor calculado, a estatística F, que é 171,43. Já para a falta de ajuste, dividindo 0,051 por 0,023, então isso gera um valor de 2,22.
e o valor tabelado da estatística da distribuição de fichas Nedencore é 1,75. E também aqui o modelo possui falta de ajuste. No entanto, esse valor aqui, 2,22, está muito mais próximo do limite do valor da estatística F da distribuição de fichas Nedencore do que o modelo linear. No modelo linear, nós encontramos 12,61, que é muito maior que 1,66. Para o modelo quadrático, encontramos 2,22, que está aqui até próximo de 1,75. Bem, no entanto, se nós formos observar também os resíduos gerados por esses dois modelos, né, tanto do modelo linear quanto do modelo quadrático, então nós temos aqui os resíduos do modelo linear e os resíduos do modelo quadrático. Então podemos observar que os resíduos do modelo linear parecem seguir uma tendência aqui quadrática, né? Parece seguir uma parábola com a concavidade voltada para cima, enquanto esse mesmo padrão parece não estar presente nos resíduos do modelo quadrático, né? Talvez aqui para valores de respostas aí acima de 1,5, talvez eu possa ter uma variância maior do que para valores abaixo de 1,5, né? mas em si não parece, esses resíduos não parecem ter a presença desta tendência em seus valores. Então, por isso, nesse caso, é melhor ajustar este modelo quadrático. Então, vamos trabalhar com esse modelo com 10 coeficientes, modelo quadrático. Então, vejam só, os resultados mostram que o valor do modo de Young só depende da concentração do oxidante e do tamanho das partículas. Nenhum dos termos envolvendo o tempo de reação é estatisticamente significativo. Vamos voltar na equação. Então, vejam só, esta é a equação, então esta é a equação. Então, a média ela é significativa, o valor de T, o coeficiente para T, observe que ele é menor até do que o erro padrão. Então, quando eu vou determinar a estatística T para esse erro, para a significância desse coeficiente, eu vou utilizar esse valor de erro padrão. Então, isso aqui, quando eu vejo que o erro padrão já é maior que o coeficiente, provavelmente esse coeficiente não será significativo. Então, aqui este coeficiente em T parece não ser significativo. O coeficiente também T quadrado, aqui também parece que ele não é significante. E aqui o coeficiente T, a interação T com o tempo com a concentração, talvez ele seja significante, mas o tempo com a granulometria com certeza não é. Esse aqui talvez seja, mas fazendo um teste estatístico a gente percebe que ele também não é significante. Ora, então nós temos a resposta modo de Young, ele é dependente não de 3 fatores, mas sim de 2, que é a concentração e a granulometria. E se nós observarmos aqui, o valor de concentração, né, o valor absoluto da concentração é bem superior do que a granulometria. Então, até mesmo a concentração, eu tenho presente também o termo ao quadrado, enquanto a granulometria, eu tenho ela, a interação dela com a concentração. Então, quando eu faço um gráfico, uma superfície de resposta para o meu modo de Young em função da granulometria P e da concentração T, nós temos esse tipo de superfície. Como eu quero valores maiores para o modo de Young, então eu tenho que vir para esta região, trabalhar nesta região da minha superfície de resposta. Aqui ao lado eu tenho esse gráfico que é chamado de curvas de nível. Então eu tenho nessas curvas os valores das respostas, onde eu tenho a concentração e a granulometria, e aqui no ponto eu tenho o valor do modo de Young. Então, se eu quiser aumentar o modo de Young, observe que os valores maiores estão nesta região aqui, indo em direção para baixo. Então, aqui
eu tenho os maiores valores para o módulo de Young. Então aqui o valor de 2,36 é o maior aqui dentro dessa figura, dentro dessas curvas de nível. Então nessa região é esperado ter uma maximização para este parâmetro. Então aqui nós temos alguns valores previstos por esta equação. Então temos o valor observado e o valor previsto e aqui o erro. Então observe que os valores absolutos de erros, eles são relativamente baixos. Então observe, o fator tempo não interfere na resposta do módulo de Young. Aqui nessa equação não temos o fator tempo. Assim, qualquer valor de tempo na região experimental investigada pode ser utilizado. Então posso utilizar aqueles valores de 8, 16 ou 24, ou seja, menos 1, 0 e 1. Posso alterar esse valor de tempo, que isso não irá interferir na resposta do módulo de Young. No entanto, no estudo também foi investigado o rendimento da reação, ou seja, eu tenho uma segunda resposta, um segundo valor de y. Utilizado o mesmo processo para determinar a equação do módulo de Young, aqui nós temos a resposta para o rendimento. Então eu tenho esta equação para o rendimento, e agora esta equação ela é dependente de t. Então eu tenho o termo t, e eu tenho a interação do t, né, do tempo, com a concentração. Então agora todos os termos em t, aqui, né, nessa equação, eles têm coeficientes positivos, o que significa que tempos mais longos produzirão maiores rendimentos, né? Tanto aqui em termos de interação, quanto o termo linear do tempo. Então, colocando o tempo em seu valor máximo, né, que é 24 horas ou tempo igual a mais 1, então substituindo o tempo igual a mais 1 nesses dois valores, então eu vou ter esta equação que é reduzida nessa outra equação aqui. Faço isso porque onde eu tenho o tempo, né, onde eu tenho o valor de tempo, ele está positivo. Então, para me maximizar o rendimento, eu coloco o tempo em seu valor máximo da região experimental pesquisada. Então, eu chego nessa equação, onde também o rendimento ele é dependente agora da concentração em granulometria. Mas por que fazer esse processo? Porque eu já tive anteriormente que eu coloquei o módulo de Young, que ele é independente do tempo, então ele ficou dependente de dois fatores, que é a granulometria P e a concentração C. E agora, com esse valor de rendimento, com a equação de rendimento, eu consegui agora não isolar o tempo, mas sim colocar o tempo onde eu maximizo o rendimento. Então, nesse caso, eu consegui eliminar um dos fatores de entrada simplesmente olhando as respostas, ou seja, os modelos construídos. Daí eu consigo ter as minhas duas respostas y dependentes de dois fatores, tanto o rendimento quanto o módulo de Young. E quando eu comparo a superfície das duas equações, dessa aqui nós já vimos, e agora para essa aqui, que é a superfície desta equação para o rendimento, eu percebo também que esta região é a região onde eu tenho a maximização do rendimento. Ou seja, quando eu olho as curvas de nível, eu tenho também que esta região aqui, eu tenho também que esta região da minha curva de nível é onde eu tenho a maximização do rendimento. E como nós já tínhamos visto para o módulo de Young, né, nesta região aqui e crescendo de cima para baixo, ou seja, tendo esse ponto aqui, observe que eu consigo, apesar das superfícies de resposta serem diferentes para tanto o rendimento quanto o módulo de Young, mas elas têm perfil semelhante, onde a maximização das duas está em uma mesma região, onde eu tenho concentrações um pouco maiores e o valor de granulometria variando aqui em torno, né, a granulometria em torno aqui de 0,5, ou seja, trabalhando mais ou menos nesse ponto aqui, nesta região das duas. Isso porque as duas superfícies, né, de forma visual, eu vejo as duas superfícies e tento encontrar uma região onde eu estou maximizando as minhas respostas.
Mas como tratar problemas com muitas variáveis? Então, consideramos um problema geral de otimização com várias respostas, então y1, y2 até ym, para as quais construímos modelos baseados no mesmo conjunto de fatores codificados, né, de x1, x2 até xn. Como fazer para descobrir os níveis, quero saber os níveis dos fatores que produzirão o conjunto de resposta mais satisfatório, né? Satisfatório porque eu posso estar querendo maximizar, eu posso estar querendo minimizar, ou eu posso estar querendo um valor-alvo. Então existem várias possibilidades. Um é o método visual. O método visual foi o que nós tratamos agora, né? Nós pegamos e fizemos a sobreposição das regiões. Então, fizemos a sobreposição da região do rendimento e do molo de Young, e acabou que nós encontramos uma região da experimental investigada que produz os melhores resultados para o rendimento e o molo de Young. Os melhores resultados, nesse caso, são a maximização destas duas variáveis, tanto o rendimento quanto o molo de Young. Uma outra forma é utilizando a programação linear. Nós utilizamos se o objetivo for maximizar ou minimizar uma dada resposta, mantendo as outras sujeitas a determinadas restrições, principalmente se eu tiver restrições que são inequações. Então, eu utilizo de programação linear. E uma terceira, que é usando uma metodologia de otimização, né, simultânea, proposta por Dehring e Sweet, em 1980, baseado na função de desejabilidade. Na parte de química, é muito comum, né, na parte de química eu falo, na utilização de planejamento de experimento por químicos, utilizar a função, né, ou alguma função de desejabilidade. A parte de programação linear já é mais comum para o pessoal da engenharia. Eles gostam muito da utilização da programação linear. O químico utiliza mais a função de desejabilidade. Mas podemos usar qualquer uma das metodologias, ou também um método visual, a depender da superfície das respostas. Se for mais fácil, mais simples utilizar o método visual, então não precisa ficar calculando a função de desejabilidade ou fazendo alguma programação linear. Mas podemos utilizar qualquer uma das metodologias. Então, nessa função de desejabilidade, né, a ideia é o seguinte: eu vou pegar cada uma das minhas respostas e colocar dentro do intervalo fechado entre 0 e 1, onde 0 significa um valor inaceitável, um valor que eu não quero, e 1, né, o máximo aqui, um valor desejável, seria o valor que eu quero. Então, para cada um dos meus valores de y, eu vou colocá-lo dentro desse intervalo fechado. Então, uma vez que as funções de desejabilidade tenham sido especificadas para todas as respostas, ou seja, se eu tiver 5 respostas y que eu quero otimizar, eu vou determinar essa função de desejabilidade para cada uma das 5 respostas. Então, eu vou ter 5 desejabilidades individuais. E depois, vamos combiná-las em uma desejabilidade global. Essa desejabilidade global chamamos de D, as individuais de DJ, normalmente dada pela média geométrica das m desejabilidades individuais. Então, calculamos a desejabilidade global através do valor de D, ela é igual a raiz ms do produtório de todos os valores de desejabilidades individuais. Então, vou fazer o produtório das várias desejabilidades individuais de todas as minhas variáveis respostas. E depois eu vou tirar a raiz enésima desses valores. Então, se eu tenho 3 respostas em y, então eu vou multiplicar os 3 valores de desejabilidade, que vão estar entre 0 e 1, e depois eu vou tirar a raiz cúbica. Raiz cúbica porque eu tenho 3 valores. No caso que nós acabamos de ver, onde eu tenho o rendimento e o molo de Young, como eu tenho apenas 2 valores, eu vou ter 2 desejabilidades, então multiplico uma pela outra, e depois eu tiro a raiz quadrada delas. Então, utilizando a função de desejabilidade, temos 2 vantagens. A primeira é que o problema transforma-se em descobrir os níveis dos fatores que maximizam o valor de D. Então, o que antes eu teria 3, 4 ou 5 respostas onde eu quero maximizar, minimizar ou determinar um valor-alvo,
Agora não, agora eu só tenho um único valor, né, uma única variável a ser otimizada, que é a variável D. Ou seja, eu troco todas as outras por uma só. Então, se eu tiver algum planejamento onde eu tenho 3 respostas a serem investigadas, em vez de eu otimizar cada uma delas de forma individual, ou seja, construindo uma superfície de resposta para cada uma delas, o que eu faço é simplesmente construir uma superfície de resposta para otimizar o valor de D, no caso, maximizar o valor de D. Então, acaba tornando menos trabalhoso o problema, digamos assim. E o segundo é que o uso da média geométrica faz com que a desejabilidade global se anule sempre que uma das respostas tiver um valor inaceitável, não importa o quão satisfatórias as outras respostas estejam. Ou seja, como eu vou estar multiplicando, eu vou ter o produtório aqui das minhas desejabilidades individuais, se eu tiver algum valor zero, o produto todo torna-se zero. Ou seja, aí acaba que, como eu quero maximizar, eu quero obter o valor mais próximo possível de 1, acaba que a minha desejabilidade vai para zero. Ou seja, se é zero, então aquela condição não é aceitável. Então isso é muito bom, que foge daqueles pontos onde eu tenho valores inaceitáveis para alguma de minhas respostas. Das funções de desejabilidade individual, nós temos 3 situações possíveis. Uma primeira é um valor-alvo. Então, no valor-alvo, eu quero um certo valor específico. Então, tem um exemplo aqui, onde eu tenho um valor-alvo que é 80, seja lá, vamos dizer assim, o rendimento, eu coloquei como exemplo o rendimento de uma reação, que era 80, e esse valor, ele está, eu coloquei ele entre 40 e 100. Ou seja, está entre 40, né, e 100, e abaixo de 40 eu não quero, e o valor acima também de 100, se der rendimento acima de 100 também não quero, mas não vou ter rendimento acima de 100, e eu quero o valor alvo que é 80. Então aqui a desejabilidade individual ela vai ser dada pelas seguintes equações. Então eu vou ter o valor de y menos o limite inferior que eu escolhi no meu intervalo, dividido pelo valor alvo menos o limite inferior. Ou seja, eu estou vendo a resposta aqui à esquerda. Isso tudo elevado a um expoente s. Isso para o valor de y estando entre o limite inferior e o valor alvo. Agora, se eu tiver agora entre o meu alvo e o limite superior, eu vou ter essa segunda parte. Então, vou ter y menos o limite superior dividido pelo valor alvo que eu quero, menos o limite superior. Então, no exemplo que eu dei aqui, o limite inferior vale 40, o limite superior vale 100 e o valor alvo que eu quero é 80. Isso tudo levado a um expoente t. Então, esta parte ela será colocada na medida em que eu tenho o meu valor y entre o valor alvo e o limite superior. Esta parte, eu estou vendo essa parte à direita da minha equação. Esses expoentes S e T, eles servem para ver o quão rápido, né, o meu valor deve se aproximar do meu valor alvo, ou a partir do meu valor alvo, quanto deve decair a minha resposta de desejabilidade. Quando eu aumento esses expoentes, eu faço com que a desejabilidade ela caia de forma muito abrupta, muito rápida, à medida em que eu vou ficando longe do meu valor alvo. E observe que por ter valores, eu posso escolher valores diferentes para S e T. Então, nesse exemplo aqui, eu escolhi S igual a 2 e T igual a 6. Então, eu quero que, para valores superiores ao valor alvo, eu quero que ele tenha uma certa derivada, que ele caia numa certa velocidade. Mas quando o valor é menor do que o alvo, a velocidade de queda da desejabilidade ela é muito menor. Eu quero que ela fique muito menor. Ou seja, então eu quero que seja o valor alvo, mas que quando seja menor que o valor alvo, que a desejabilidade fica muito baixa. Então ela tenda a próximo ao valor alvo, de forma muito mais rápida quando é menor do que quando o valor que eu tenho é maior do que o meu alvo. E a desejabilidade ela é igual a zero caso y seja menor do que o meu limite inferior
ou seja maior do que o limite superior. Então, caso tenha, por matemática, um valor de rendimento acima de 100, então vai ser zero, ou seja, eu não quero, mesmo que tenha uma solução matemática com rendimento acima de 100, eu não quero isso, nem abaixo de 40. Então, esse é o primeiro caso, quando eu tenho um valor alvo. E nesse caso, os valores aqui, os expoentes de S e T, isso aqui é o quem está trabalhando na função é que escolhe. Então, ou seja, o avaliador que escolhe esses valores de S e T. Ele vê o quão rápido ele quer que as respostas, tanto à direita quanto à esquerda, ela varie na medida em que eu vou me afastando do valor-alvo. E aqui é interessante sempre testar as funções de desejabilidade, né, os valores de S e T, na medida em que você está construindo uma função de desejabilidade. Ou seja, para ver qual que é o formato da curva que nós estamos imprimindo, né, nós estamos colocando no nosso modelo. O segundo é o mínimo melhor, ou seja, semelhante à minimização. Então, por exemplo, aqui no exemplo eu coloquei um valor igual a 20%, que é o meu valor alvo. Então, eu quero que, por exemplo, a quantidade, por exemplo, de impureza seja abaixo de 20%. E eu não quero que ela seja acima de 80%. Acima de 80% de impurezas é impossível, não quero esse valor. E eu quero qualquer valor abaixo de 20. Então, eu tenho aqui um valor abaixo de 20, que é o desejado. Então, a minha desejabilidade será igual a zero se o meu y for maior do que o limite superior. O limite superior que eu estabeleci aqui é 80, ou seja, eu não quero resposta maior do que 80%. E ela vai ser igual a y menos o limite superior sobre a faixa, limite inferior menos limite superior, isso tudo elevado a t, isso se o y estiver entre essa faixa de 20 e 80. E ela será igual a 1 se o y for menor do que o 20%, ou seja, eu quero 20 ou menos. Então pode ser 5, 10, 15, até 20, a desejabilidade é igual a 1. Então a desejabilidade é igual, ela é igual a 1. Então, para mim, aqui eu estou dizendo para a minha função se o valor de y for 3%, for 5% ou for 19%, para mim é tudo igual. Para mim, qualquer um desses três valores, 3, 5 ou 19, a resposta é excelente, ou seja, eu quero esse valor. Então, o perfil que fica aqui, como eu usei o t igual a 6, então eu tenho esse decaimento, né, esta relação dentro desse intervalo entre o limite inferior e o limite superior. Então, quero que a desejabilidade ela tenha este perfil, a depender do valor de y previsto. Então, novamente, o valor de t é o analista que escolhe. E uma terceira é o máximo melhor. Então, por exemplo, se for um caso de rendimento, agora a mesma coisa, de 20 a 80, só que agora eu quero que o rendimento seja 80% ou superior. E ele não pode ser menor do que 20%. Então, 20% é inaceitável e agora eu quero 80% sendo o melhor. Então, nesse caso, a desejabilidade será igual a zero se o y for menor que o limite inferior. Ou seja, se for menor do que 20, 1, 5, 15, 19, tudo vai ser igual a zero. 20, aí eu já começo a cair dentro da equação. Então, eu vou ter o valor de y menos o limite inferior, que é 20, sobre o limite superior menos o limite inferior. Então, desde que o y esteja entre os meus intervalos de limite inferior e superior, eu utilizo essa equação com o expoente s. Aqui o s utilizado foi igual a 2. Então, eu tenho esse formato de curva. Isso vai até o valor de y ser igual ao limite superior, que no caso aqui é igual a 80. Ele sendo igual a 80 ou superior a 80, eu quero que a desejabilidade pare no valor unitário, seja igual a 1. Ou seja, se o valor de y for maior do que o limite superior, eu quero que a minha desejabilidade seja a máxima, seja igual a 1. Então, nesse caso aqui de rendimento, então se for 80, 88 ou 90, eu estou colocando no meu modelo que é tudo igual. Então, se no cálculo chegar em um valor de rendimento de 85 e um outro cálculo chegar a 90, é tudo igual. Eu estou dando
essa informação para o meu modelo, que as duas respostas são igualmente possíveis e têm a mesma influência para mim. O valor de S, novamente, observe que agora aqui está mais suave do que na anterior, que eu coloquei o mínimo melhor, mas à medida que eu vou aumentando o S, isso aqui vai ficando, o crescimento vai sendo mais abrupto. É como se eu tivesse aqui uma concavidade dessa curva. Então, o formato, que como eu quero os valores de desejabilidade, vai depender do expoente. Quanto maior o expoente, isso aqui vai ficando mais nesse formato assim. Então, se eu utilizar um expoente igual a 8, a queda é muito brusca, depois ela fica muito suave. Então, tem essas três opções possíveis. Isso eu aplico essas equações em qualquer uma delas, né? Mínimo melhor, máximo melhor ou valor-alvo, isso para cada uma das minhas variáveis. Então, para cada uma delas eu vou ter o valor de DI. E depois eu combino elas, fazendo aquela média geométrica para todas as desejabilidades individuais. Então, mesmo com a interessante metodologia, né, de função de desejabilidade, precisamos ter todo o cuidado quando tentamos otimizar simultaneamente várias respostas. Se nos limitarmos a aplicar mecanicamente o algoritmo de busca, podemos ser levados a um conjunto de condições matematicamente otimizadas, porém sem validade prática. Foi o que eu comentei até mesmo da questão do rendimento. Matematicamente eu posso ter um rendimento maior que 100%, mas ali no problema eu tenho que fazer essas limitações. E é muito interessante lembrar que na hora de colocar os limites, lembrar que eu estou otimizando superfície de resposta, então são valores matemáticos. Então isso pode levar a valores que na prática não têm relação nenhuma, não tem sentido físico nenhum. Ok? Então, talvez porque algumas condições de contorno tenham sido relaxadas no início da investigação, ou porque os expoentes não foram escolhidos de forma mais adequada, os expoentes S e T. Então, às vezes, só percebemos que o problema está mal formulado quando descobrimos que as condições experimentais absurdas, né, são identificadas como ótimas pelo software utilizado. Então, isso é muito importante, principalmente lembrar que, como é um software, ali o rendimento pode dar negativo, ele pode encontrar uma solução cujo rendimento é negativo, o rendimento é acima de 100, rendimento pode ser 150, 120, porque eu estou otimizando equações. Então, vale lembrar que na hora de construir essa equação, limitar a região experimental também, matemática, que eu quero investigar. Então, nesse exemplo do modelo de Young e do rendimento, então vamos adaptar um pouco, né, fazer uma adaptação desse problema, de 3 fatores e 2 respostas que apresentamos. Então, partiremos dos dados da tabela, com os resultados médios de desvio padrão, mas admitiremos inicialmente que estamos interessados em obter um produto com o valor de modelo de Young mais próximo de 2, ok? Megapascal. E que também queremos um rendimento não muito inferior a 15%. Então, agora como que fica? O limite inferior, o valor-alvo e o limite superior. Então, para o modelo de Young, então nós estamos que o valor 0,5 é um valor inaceitável, valor que eu não quero. Então, 0,5 ou inferior a isso eu não quero. Então, se der 0,3, 0,4, até 0,5 eu não quero. Entre 0,5 e 2, eu vou ter uma variação. Então, nesse caso, eu coloquei os expoentes ST iguais a 5 e o limite superior igual a 2,5. Então, de 0,5 até 2 eu vou ter um crescimento com expoente 5 e de 2 até 2,5 eu vou ter uma variação com expoente também 5. Então, eu vou ter o meu valor alvo em 2. De 2 até 2,5, o decaimento dessa curva vai ter um expoente 5, e de 2,5 para 0,5, o decaimento também vai ser de 5. Ou seja, para o modelo de Young, eu quero um valor-alvo, e o valor-alvo é 2. Agora, para o rendimento, eu quero um rendimento 15% ou superior, né? Então, o rendimento de 10
não é agradável, então vou colocar 0. Rendimento 15, 20 ou mais do que isso, o valor será igual a 1. Então, nesse caso aqui, eu tenho um máximo melhor, que eu tenho um valor de máximo melhor. Então, o valor do expoente S igual a 5, né, para o rendimento, e o valor de T igual a 1. Então, vamos ver como que fica essa otimização. Então, aqui nós temos o gráfico da variação de cada um, né, dos meus fatores, né, o tempo de reação, a concentração e a granulometria, e os valores de desejabilidades individuais para cada um deles. Então, quando eu faço aqui para o rendimento, então o tempo eu tenho essa variação linear, a concentração, essa variação aqui parece não ser tão linear, e a granulometria, né, as duas aqui, elas têm derivada positiva, e para a granulometria uma derivada negativa, ou seja, eu reduzindo esse valor, eu aumento o rendimento, reduzindo a granulometria, eu aumento o rendimento. E aqui eu tenho essas linhas tracejadas, que são os valores ótimos. Então, o valor ótimo para o tempo está em menos 0,158, isso vai dar em torno de 14,7 horas. A concentração aqui, um valor bem próximo de 1, que deu 0,895, que vai dar uma concentração em torno de 47,9. E a granulometria aqui em torno de menos 0,474. Como a granulometria ela possui faixas, então eu estou na faixa ali de 100 a 150, que seria o valor zero, então eu vou estar mais próximo para ir em direção a 150 a granulometria. E aqui os valores otimizados do rendimento, calculado 16,5, que é essa linha horizontal, então eu vou estar nesse ponto aqui do tempo, nesta posição aqui para a concentração e aqui para a granulometria, nessa região aqui um pouco abaixo do centro. E aqui o perfil. Então, a desejabilidade igual a 0, igual a 0, igual a 0. Depois ela cresce de forma bem acentuada até o valor de 15 e depois ela se mantém constante. Como nós queríamos, né? Abaixo de 0 eu não quero. É inaceitável a resposta abaixo de 0% de rendimento e acima de 15 qualquer valor é aceitável. Aqui foi utilizada uma grade de pesquisa onde foram feitas 20, né, combinados 20 valores de tempo, 20 valores de concentração e 20 valor de granulometria, gerando um total então de 20 ao cubo, 8.000 pontos. Então, aqui nós temos os resultados desses gráficos. E para o modo de Young, o tempo ele é praticamente constante, como nós vimos, o tempo não interfere no modo de Young. Então aqui a interseção desse gráfico, basicamente, com os outros para a desejabilidade global, gerou esse tipo de curva. Então aqui eu tenho esse ponto máximo, nessa região de ponto máximo. Para a concentração, então eu tenho concentrações superiores, então eu vou aumentar a concentração. E para a granulometria também, para o modo de Young, eu tenho valores decrescentes para a granulometria. Então aqui eu tenho o valor ótimo. E aqui está o perfil. Nesse perfil é o perfil de gráfico onde eu tenho um valor alvo. Então o valor alvo é igual a 2 e o decaimento, tanto à esquerda quanto à direita, aqui ela é diferente, mesmo eu tendo o mesmo expoente, é porque de 2 até 2,5 aqui eu tenho um intervalo e aqui de 2,5 até 0,5 o intervalo é diferente. Então por isso que tem essa pequena variação na curva. Mas observe que o valor possui um valor bem próximo do valor alvo. Consigo otimizar. Eu otimizei valores bem próximos do alvo. No caso, para o modo de Young, exatamente igual a 2. E caso para o rendimento, o valor de 16,5. Dando uma desejabilidade global, né, o valor de desejabilidade global, em torno de 99% do valor máximo. E aqui os valores das desejabilidades individuais para cada uma delas estão aqui na valor 0, 0, 0, depois ele sobe até um valor máximo e depois cai. Então, quando eu combino as duas, eu vou ter esse perfil, onde aqui eu tenho o valor máximo da desejabilidade global. Então é isso aí, pessoal. Bons estudos.